Mauá, sertão da Paraíba, ano de 1938, eu, agora prematuramente envelhecido, dirijo-me a todos os brasileiros, sem exceção, através deste memorial, dessa confissão geral que faço à guisa de defesa e apelo. Este memorial, além de minha defesa, é uma maneira que eu tenho de levar adiante a grandeza e a realeza heróica de meus antepassados. Brancosos e usurpadores da Casa de Bragança, mas sim dos Quaderna, dos verdadeiros e legítimos reis brasileiros, os reis mestiços, negros, pardos, sertanejos, mamelucos, cabras e castanhos da Pedra do Reino. Quaderna! Paralelas e mais ou menos iguais, que saindo da terra para o céu, numa altura de mais de 20 metros, formam as torres do castelo da Catedral Encantada, que os reis, meus antepassados, revelaram como pedras angulares do Império do Brasil. Na verdade, todos os reis dessa dinastia, Dom Silvestre I, Dom Pedro I, Dom Pedro II, os legítimos, e Dom João II, todos que serão aqui representados nas imagens de meu irmão Taparica, tinham ou têm uma coisa em comum. O trono deles é sempre uma pedra sertaneja, e de cima dessa pedra prega-se a próxima ressurreição daquele rei antigo, casto e sem mancha, que foi Dom Sebastião de Portugal. Seu exército sairia do mar e, vindo para o sertão, decolaria todos os poderosos. Estes reis aqui não poderiam deixar de ser, portanto, exímios degoladores. O mais degolador deles, porém, foi exatamente meu bisavô, Dom João II, o execrável. Em 3 dias apenas, precisamente há 100 anos, 1838, degolou 53 adeptos, incluindo-se aí seu próprio pai e mais 14 cães. O sangue das pessoas banhando as pedras do reino ressuscitaria Dom Sebastião e seu exército, e os cachorros voltariam transformados em dragões para devorar todos os proprietários dos arredores, momento em que se repartiriam as terras deles com os pobres. Porém, o sonho da Pedra do Reino foi sonho de pobre e durou pouco. Foi massacrado, como foram massacradas todas as posteriores e sucessivas tentativas revolucionárias de meus antepassados, exatamente tal e qual como ocorreu em Canudos, quando Antônio Conselheiro tentou estabelecer o novo reino sagrado. Dom Silvestre I, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João II, o execrável. Eles querem me massacrar também, querem me condenar, querem me ver apodrecer nessa cadeia, mas é injusto, é injusto. Por uma decisão da justiça, estou sendo terrivelmente submetido a um estranho e emaranhado processo político. Mas acreditem, nobres senhores e belas damas que me ouvem, acreditem. Eu vivi toda a minha vida todinha atormentado em meus sonhos por essa grande valentia de meus avós e bisavós. E apesar de ter sido assinalado pelo estigma real dos Quaderna,
tive a desgraça de ser mau caçador, mau cavaleiro e mau brigador. Um homem sem talento e sem substância. Um sujeito que não podia andar muito tempo a cavalo sem assar a bunda e sem inchar os dois joelhos de uma vez só. Enfim, sempre tive a incapacidade de erguer um rifle, quanto mais um reino como dos meus antepassados. E como é que eles podem querer me condenar? Como? De que maneira? Mas estão tentando. Todos aqui no sertão de Itaperuá sabem, muitos até morrem de inveja e ódio, que eu sou escrivão. Escrivão, poeta. E não é de hoje, desde sempre. Faço apenas o que não queria conseguir fazer a faca. E esse meu convívio com as altas musas começou quando ainda era criança, na fazenda de meu querido padrinho Garcia Barreto. Fazenda Onça Malhada. Volte aqui, ó. Menino, Marco, não sei não. A gente vai brincar com as meninas. Com as meninas eu também vou. Meninos, me escondendo o que é que vocês vão fazer? A gente vai brincar. Brincar é? Seu cavaleiro. Mas, Diniz, você já tá meio crescido demais, meu filho. Ah, tia, deixa o seu cavaleiro. Está bem, então você vai ser o cavaleiro. A condessa vai ser... Oxi, eu mesma. Elisa. Sim, senhora. Rosa. Sim, senhora. Benedina. Sim, senhora. Marcelina. Sim, senhora. Vão ser as filhas de La Condessa. Sim, senhora. Vamos começar direitinho como eu ensinei. Sim, senhora. La Condessa. O que queres com a condessa? Quero uma dessas moças pra com ela me casar. Eu não tiro as minhas filhas do mosteiro em que elas são. Nem por ouro, nem por prata, nem por sangue de Aragão. Eu não Contente que eu vinha, triste que eu vou voltando. Volta, cavaleiro, vem e escolhe a que quiser. Essa pele, essa cheira, essa come o pão da feira. Essa é a que eu queria pra ser minha companheira. O estado de exaltação em que fiquei brincando isso, juntamente com o desejo que eu sentia por Rosa, me jogou pro alto e para além de mim mesmo. O sonho e o sangue se misturavam num fogo só, incendiados pelo desejo, pela beleza da mocinha, pelos cantos, pela noite, pela lua e pela... vai ficar igualzinho ao pai. Ô, tia, O que é? o que é condessa e o que é cavaleiro? Isso são coisas antigas, Denise. Condessa é uma princesa, filha de um fazendeiro rico ou de um rei, como Dom Pedro I, Dom Sebastião. E um cavaleiro? Cavaleiro? Cavaleiro é um homem que tem um cavalo e monta nele hoje. Pra poder lutar com os outros e se casar com a filha do rei. Ô, que acho que saber que é cavaleiro, mas é um toinho. Desde aquela noite com Rosa e a Cantiga, toda
Toda vez que eu vi um vaqueiro montado em seu cavalo, o seu gibão, o seu chapéu de couro e os arreios do cavalo enfeitados de estrela de metal, eu fingia que aquele metal era prata e dizia pra mim mesmo: lá se molha no sangue de Aragão que pinga da noite em sua luz de moeda de prata. Aí, à medida que ia crescendo, essas ideias iam se enraizando cada vez mais no meu sangue. Eu via, decorava e cantava inúmeros folhetos e romances que me eram ensinados por tia Filipa e pelo meu padrinho de crisma, João Melquides Ferreira, o cantador da Borborema. Ele instalara na Onça Malhada uma escola de cantoria, onde procurava nos ensinar a memória, o extra e a arte da poesia. Terminou escolhendo 4 entre os melhores para seus discípulos, além de mim, Marculino Arapuá, Severino Putrião e também Lírio Pedra Verde. Existem 2 tipos de romance: os romances versado e rimado, ou seja, as poesias, e os romances desversado e desrimado, ou seja, as prosas. Sendo que nos romances versados existem 7 tipos deles. Seja o desafio entre Francisco Romano e Inácio da Catingueira. Inácio, tu me conhece? Quem sabe bem quem eu sou, eu posso te garantir que a Catingueira ainda vou derrubar teu castelo, pede um cacilero. A parede do castelo tem 100 metros de largura, vem aí do alicerce, com bem 30 de compura, e de um nível para cima, mais uma légua de altura. Pra tudo que lá tiveres, tem um trabalho de sobra, eu tô vendendo a cachorro, feito cacete na cobra, derrubo-te a fortaleza e escangalha a tua Ô, mestre Alquides, que fortaleza é essa aqui na cantiga? Essas fortalezas são castelos que os poetas levantam para si a golpes diversos. São lugares belíssimos, inacessíveis e amuralhados, onde os poetas se isolam e se coroam reis. Vocês também podem chamar esses lugares de fortaleza, marco ou obra. Quer dizer que se eu me tornar um cantador, eu posso erguer um castelo de versos? Pode! Pois todo cantador levanta seu próprio castelo de versos. E é aí que dá o gosto pelo desafio. Quem melhor poeta for, levanta os versos mais seguros e os castelos mais fortes. Com licença. Venhamos a mensageira do reino de Eluim. Me traga a pena de Apolo e escreva aqui por mim. Meu castelo está fincado em pedra de grande altura. É feito de pedra e cal, sua muralha é segura. Foi um momento decisivo em minha vida. A solução pro meu beco sem saída era me tornando um cantador que eu poderia erguer de folheto em romance, de romance em folheto, na pedra do verso, o castelo de meu reino literário, reinstalando os quadernos no trono do Brasil, sem arriscar meu pescoço. Desde aquele dia, essa obsessão foi crescendo em mim. Escrever essa obra chamada Pedra do Reino. Um marco poderoso e sertanejo que, além de me fazer sobrepujar Euclides da Cunha, Machado de Assis, José de Alencar, Luiz de Azevedo, inclusive Rui Barbosa, me igualasse em valor aos feitos de meus antepassados. Assim, com este memorial, vou conseguir me livrar das terríveis acusações deste inquérito político, como também me aforra com os meus 2 mestres e rivais, Dr. Samuel e Professor Clemente. Odeio esses 2 homens. Na verdade, eles me ensinaram pacientemente quase tudo que sei, mas os danados vivem subestimando a minha capacidade intelectual e a minha inspiração de epopeita. Desta vez, com a obra, vou conseguir me vingar das humilhações que quase sempre sofro. O meu estilo é uma fusão feliz
da Escola Literária Oncística do professor Clemente e da Escola Literária Tapirística do doutor Samuel. O oncismo de Clemente só reflete a realidade pobre e afoscada do sertão. O tapirismo de Samuel só dá brilho aos esmaltes e brasões da heráldica. Enquanto que minha obra, alçando-se às alturas da grande síntese, supera as propostas unilaterais desses dois mestres, consagra-me assim no poeta guerreiro de um reino cujos súditos são quase todos cavalarianos encorados, tocadores e ladrões de cavalo. Uma obra a modelar e régia, própria do gênio da raça brasileira. Sim, nobres senhores e belas damas, eu desafio a qualquer irônico, brasileiro ou mesmo estrangeiro, primeiro a narrar uma história mais terrível que a minha, depois a decifrar, antes que eu mesmo faça, o centro enigmático de crime e sangue de minha história. De minha história, que acabou com os meus costados aqui, nessa cadeia de Itaperuá. Humilhado, perseguido e desprezado, eu agora olho para trás e rememoro tudo que passei. E toda a minha vida apresenta-se como um sonho, cheio de acontecimentos grotescos e gloriosos. Um sonho governado por um jogo de regras desconhecidas, de alguma velha canastra esquecida. E o mundo me dá uma sensação de tabuleiro, onde destila o cortejo luminoso e obscuro dos humanos. Numa de suas tantas metamorfoses, as 3 aves de rapina da morte, seguras alermadas em chão de fogo, estão vivas, penetradas em suas entranhas. A fera sagrada sobrevoa o reino do Nordeste brasileiro. Diniz! Sim, divindade caetana. Você não tem dormido, Diniz! Porco! Pesadelos! Incêndios, guerras, emboscadas, vestimenta de sangue escorrido no solo do sertão. Nós, Diniz! Coisas terríveis, maus pressentimentos. Você gosta muito do seu padrinho Garcia Barreto. Não gosta? Por quê? É seu pai! Chefes sertanejos enredaram-se num conflito astroso, dando início à chamada Guerra de 12, que só iria culminar em 1930 com a Guerra de Princesa. Aproveitando um dia de festa, o batizado de meu primo Sinésio, iam se reunir na fazenda de meu padrinho Garcia Barreto, fazenda Onça Malhada, os chefes das famílias mais perigosas do sertão. Iam tentar um importante acordo político para delinear o destino de toda a Paraíba. Todas as estradas, picadas e atalhos por onde vinham cavalgando já haviam sido traçadas pela fera caetana no seu voo pelo céu de sol sagrado. Família Vilar, Partido Verde e Azul, as vítimas assinaladas para começar os eventos trágicos daquele ano fatídico. Pobre gente, nunca poderia imaginar a serrada tocaia preparada lá adiante para matá-los. Assim viesse aí o estupim de uma bomba que iria modificar com o tempo toda a história do Brasil. Outro grupo também do Partido
Verde e Azul, a importante família Dantas, ao lado de seu pai, João Dantas, o assinalado. Vem aí as eleições de 1912. E é exatamente neste momento que recebemos um apelo dos chefes sertanejos para conversarmos sobre a sucessão do presidente do Estado. Meu pai, esse batizado na fazenda Onça Magada é apenas um pretexto para tal conciliação política dos sertanejos com a família Pessoa. Essa é a hora de nós, os Dantas, tomarmos o poder na Paraíba. O perigo está na família Pessoa, que tem alguns militares entre seus membros. Os Pessoa querem mais 4 anos de governo moderado, para no fim Epitácio Pessoa dar o bote final do poder. João Dantas, tu é mesmo partidário da luta? Sou, meu pai. E se a luta política virar luta armada? Tanto melhor para nós, meu pai, porque com a luta o exército terá motivo para fazer intervenção federal na Paraíba e aí o Estado cai de vez nas nossas mãos! Família Pessoa, Partido Negro Vermelho, entre eles o próprio João Pessoa, como emissário político na Paraíba do tio Epitácio Pessoa. Moralistas são para nós os Pessoa. Pedirmos a entrevista aos nossos piores inimigos. O nosso tio Epitácio acha que agora o melhor que temos a fazer é contemporizar. Eu lhe digo, João Pessoa, se nós pegarmos o poder ao menos que seja por um ano, ninguém mais nos arrebata os domínios sobre a Paraíba. Eu vim para não desobedecer ao meu tio Epitácio. Mas se esse Garcia Barreto vier com gritos pro meu lado, eu, João Pessoa, dou-lhe um tiro na cara. Mas cuidado! Cuidado para não incendiar a Paraíba com esse fogo! Ao mesmo tempo, em outra estrada, outro grupo de chefes sertanejos também do Partido Negro Vermelho. O coronel José Pereira de Princesa, chefe político mais prestigioso do sertão, e ao seu lado, um rapaz de 25 anos que começava a despontar no céu do poder na Paraíba. O nome daquele rapaz era João Suarana. João, o mesmo nome de João Dantas e João Pessoa. Mas, apesar de sua importância política, João Suarana não vinha ali agora pensando em acordos ou desacordos. Vinha para tentar resolver um problema fundamental em sua vida: o de seu casamento com a mocinha a quem amava. Numa de suas andanças de sertanejo, João Suarana socorreu uma linda mocinha de 15 anos do assédio de um homem zarrão embriagado. Passado o perigo, foi que João Suarana viu verdadeiramente a mocinha. E foi como se o sol sertanejo tivesse caído no meio da rua. Pá! As casas começaram a dançar na luz. Ouvia-se uma estranha música sagrada e um cheiro de jasmim começou a impregnar o sertão. Ele sentia no sangue que estava profundamente ferido e ela notou sua perturbação. E também estava profundamente ferida, marcada a ferro em brasa para sempre. Porém, nobres senhores e belas damas, esse tipo de amor perigoso, cujo destino traça uma astrosa teia, lembra-me uma linda e trágica história de amor que vi no circo Estringuinho, em que um rapaz e uma donzela que se amavam enredaram-se numa terrível desaventura por pertencerem a famílias inimigas. E aqui a história se repete, pois a mocinha que entrou como um raio na vida de João Suarana pertencia à família Dantas, Partido Verde e Azul. Inimiga, portanto, de João, Partido Negro Vermelho dos Pessoas. E de repente ficaram bloqueados por uma pequena boiada que vinha em sentido contrário, tangida por um velho vaqueiro magro e moreno. Era Manuel Inominato.
se apercebem da vanidade e do perigo dessas dissensões e querem impor seus sonhos terrestres de dominação e poder. Ai, 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 3 vezes ai. Ai da família Vilar. Ai dessa família marcada para começar toda a tragédia sangrenta da qual fui estou sendo uma das principais vítimas. Ninguém percebia que debaixo desse sertão cotidiano fervilha um incêndio ameaçado. O verdadeiro sertão. O sertão das benditas, das profecias, das insurreições e dos sujos estandartes esfarrapados. O momento de revelação, porém, só chegaria quando surgisse o meu canto de louvor, a rainha do meio-dia, a rainha do terceiro mundo. Os soldados e o povo aí poderiam seguir a picada aberta por mim, o decifrador. Nessa via tortuosa, moral, vacilante e extraviada, à custa de meus olhos de cego, de tropeçador, de meu lodo e do sangue escorrido de minhas feridas estreladas. Então, paterna. Então o quê? É hoje o seu depoimento, não é? É. E o que é que você vai dizer ao juiz corregedor? Tudo o quê? Tudo. Ele deve ter recebido alguma delação contra nós. Contra nós? É, mas a carga maior deve ter sido contra mim, porque somente eu fui intimada a depor. Agora, você, Clemente, como advogado e criminalista de fama que é, pode muito bem assumir minha defesa perante a justiça. Mas, Quaderna, com a caça aos comunistas desde a Revolução de 35 e com o Estado Novo decretado por Getúlio Vargas, eu não estou na cadeia ainda por milagre. Não, é melhor você apelar a Samuel, que é um fidalgo dos engenhos, um pernambucano de 400 anos. Você tá maluco, é Clemente? Olha, o cabra acabou de instaurar o Tribunal de Segurança Nacional e tá soltando os cachorros atrás de tudo quanto é integralista. Comunista! Integralista! Comunista! Integralista! Comunista! Covarde como todo comunista! Integralista de merda! Doutorzinho de merda! Poetinha de merda! Mas não sou eu que vivo plagiando escritorizinhos do nível de Aloysio de Azevedo. O quê? Pois então pegue seu Camões, sua heráldica, seus brasões e bastões reais e sacode no meio do seu cu. O que vem dessa baixaria não me atinge! Quaderna, veja lá o que vai dizer ao juiz corregedor, viu? Veja lá, hein? E vocês vão me deixar enfrentar sozinho o tal corregedor. Mas intimado foi você. É, nós não fomos intimados. Mas não há de ser nada, só coisas de praxe. Fique sossegado. É que não vai me acontecer nada se eu tô na iminência de ser preso. Mas que preso nada! Você não tem importância nenhuma pra ser preso, nós E sim. nós sim é que corremos o perigo da gota. Por quê? Somos pessoas importantes. Ah, os importantes são vocês e quem se importa sou eu. E se eu ficar lá hoje mesmo preso? Calma, Paderna. Mas se eu ficar lá hoje mesmo preso? Escreva! Você não vive dizendo por aí que é poeta, é escritor e é poeta? Lembre-se de Cervantes, então até depois, viu? Nós ainda vamos rir muito dessa história toda. Tudo desfavorável. Quaresma, semana da paixão, quarta-feira de trevas. E como se não bastasse, hoje é dia 13. Número nefasto e ameaçador. 13 de abril de 1938. Com influências de Marte. Aí vem o corregedor. O juiz corregedor Joaquim Navarro Bandeira. O cascabulho cabeça de porco que veio da capital federal exclusivamente para me condenar.
Além disso, sou redator da Gazeta Taperoá, jornal conservador e noticioso, no qual me encarrego da página literária charadística, enigmática e zodiacal. Posso assim dizer que, além de poeta, escrivão e bibliotecário, sou jornalista, astrólogo, literata oficial de banca aberta, consultor sentimental, rapisodo e diacefasta do Brasil. Informações a respeito do caso de seu padrinho, Pedro Sebastião Garcia Barreto. Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto, degolado. E também sobre seus 3 filhos, Alésio, Sinésio e Silvestre, o bastardo. Bem, senhor corregedor, pra dizer mesmo a verdade, é mais ou menos impossível saber de tudo, ter visto tudo. Pode-se dizer que essa história é uma troia só. Eu só acompanhei tudo porque meu padrinho, Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto, era o parente mais parente que eu tinha, pois ele era ao mesmo tempo meu tio, meu padrinho e meu cunhado. Eu sei que vivem dizendo por aí que nós, os Guadernas, somos parasitas e vivíamos às custas de meu padrinho, mas isso é pura calúnia. Dona Margarida aqui me disse que o senhor de fato é parente desses Garcia Barretos, mas como direi, é um Garcia... Eu sou aparentado de diversas formas com Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto. Que fidalguia é essa, senhor Quaderna? Que história é essa de Dom? O senhor não leu a legenda ensanguentada do sertão de Gustavo Barroso? Ele compara os fazendeiros sertanejos a reis e príncipes. É por isso que eu chamei o padrinho de Dom. Aliás, o senhor também é fidalgo, pois pertence à classe da nobreza da toga, essa raça ilustre que tem o direito de julgar e prender os outros. Isto muito me honra. Muito obrigado, Dom Pedro Diniz Quaderna. De nada, Dom Corregedor. E Dona Margarida? Dona Margarida é uma legítima princesa e da melhor aristocracia rural sertaneja. Pois bem! Ouvi dizer também que o senhor está escrevendo uma obra de cunho político. Mas isso é maldade do povo. Eu vou escrever sim, mas é uma obra litero-filosófica sobre a história de meu padrinho, uma autêntica epopeia. Aliás, como diz Dr. Samuel, eu, ele e professor Clemente somos 3 processos da literatura. Até já fundamos a Aleserpa. Aleserpa? A Academia de Letras dos Emparedados do Sertão da Paraíba. Sediada aqui mesmo, em Taperoá. E quantos acadêmicos? 3. Eu, Clemente e Samuel. Cada um de nós tem em segredo, planejando há anos uma obra decisiva para o destino do Brasil. Mas, infelizmente, porém, senhor corregedor, eu padeço de uma terrível incapacidade de escrever. Tá feito um cu de ferro, nem que seja por 5 minutos. O cotoco incomoda, a bunda dói, começa a me dar uma agonia da gota serena. É por isso que só agora, graças ao senhor e à dona Margarida, é que vou poder escrever minha obra, que é exatamente sobre o assunto do inquérito. Eu digo, andando pra lá e pra cá, e dona Margarida escreve. Aliás, o senhor sabe que a história de meu padrinho e seu filho Sinésio tem todos os ingredientes necessários de uma autêntica epopeia, de acordo com a receita do almanaque charadístico luso brasileiro. Com essa obra, pretendo me tornar o gênio da raça brasileira e ainda levo de lambuja os desafios e romances que escrevo e que Lino Pedra Verde vende na feira. E quais são esses assuntos? Há umas histórias antigas de reis, princesas, batalhas, degolações, coisas épicas e cavalarianas. O povo daqui gosta muito. E o senhor poderia nos dar uma amostra dessas histórias? Puxa, mas é claro. No reino do Pajéu morava o João Ferreira, ele era conde barão, com o hotel da Higueira, tinha coroa de prata lá no trono da pedreira, havia lá 2 objetos bem juntos e paralelos, a pedra, a cor de ferro, crustado e amarelo, foi delas que por grandeza e fez a fortaleza, levantando seu castelo. No reino do Pajéu morava o rei João Ferreira, ele era conde barão, foi o terror da ribeira, tinha coroa de prata lá
Embora e não gostou. Vamos direto aos fatos. Começando em 1930, pelo suicídio de seu padrinho. O senhor me desculpe, senhor corregedor, mas meu padrinho não se matou coisíssima nenhuma. Todo mundo sabe que ele foi assassinado. Consta nos autos do inquérito que a morte de seu padrinho foi suicídio. Mas, senhor corregedor, como é que alguém pode se matar naquelas condições? Tenho aqui laudo médico e atestado de óbito e ambos atestam suicídio. O senhor pode ter o papel que quiser. Mas a versão corrente aqui no Cariri é que meu padrinho foi assassinado. Assassinado pelos seguidores fanáticos do ex-presidente João Pessoa, que, não satisfeitos com sua morte, ainda deram sumiço no filho dele, meu primo Sinésio, um refém precioso da Guerra de Princesa. E esses fanáticos agiam por intermédio do interventor Antenor Navarro. É parente seu? Quem tem o direito de fazer perguntas aqui sou eu e não o senhor. Eu fui correligionário desse inovidável, o presidente João Pessoa, e não admito invencionices absurdas da ralé sertaneja. Deixe de lado suas convicções políticas e suas decifrações criminais, pois o juiz aqui sou eu, e a mim cabe decifrar e julgar os fatos. O rapaz Sinésio sumiu sim, foi raptado, só que topado e adormecido com uma tal erva moura. E o que me consta, Dom Pedro Diniz Quaderna, é que o senhor é um profundo conhecedor de erva. Ah, é? Falar isso que o senhor é. Pois saiba que o senhor foi muito bem informado. Modéstia à parte, eu entendo um bocado de ervas e raízes. Imagine que eu mesmo só sou quem eu sou hoje, graças a um chá de cardina. Cardina? Que chá é esse? É um chá tira e queda. Meu pai, quando resolveu que queria me fazer ser padre, me deu esse chá para me abrir a inteligência. E o senhor poderia me arrumar um pouco desse chá? Para eu progredir na minha carreira de magistrado. Poder. O senhor perdeu a sua? Perdi, sim, senhor. Fiquei desesperado. Foi na época que eu frequentava o seminário. Mas aí apareceu Maria Safira. Ela já vinha me cercando há algum tempo. Veio com umas conversas de que sabia a cura para meu mal. E conversa vai, conversa vem. Eis que um belo dia, dentro da igreja, ele expulso do seminário. Não vou transgredir as leis de Deus contando o que se passou, mas quem quiser saber o que aconteceu no escurinho atrás do altar, leia o folheto A Afilhada do Monsenhor Aguinelo ou O Castelo do Amor. Vamos acabar logo com essa lenga-lenga! Saiba o senhor que está seriamente comprometido com a justiça. Acontece que recebe uma carta anônima com 60 acusações que o denunciam como sendo um dos principais, se não o único responsável por... Primeiro, pelo rapto desse rapaz Sinésio. Segundo, por essa estranha cavalgada que chegou à vila de Itaperoá, trazendo o milagroso rapaz do cavalo branco. Terceiro, pela sublevação da massa sertaneja em torno dessa coluna que o senhor comandou nesses 3 últimos anos na caça de um fantástico tesouro para financiar a sua revolução comunista. Quarto, que o senhor, Dom Pedro Diniz Quaderna, conseguiu isso tudo às custas de propalar a sua descendência daqueles fanáticos da Pedra do Reino que subverteram o sertão com uma seita sanguinária. Quinto, e a mais grave de todas, que o senhor mesmo foi o responsável pelo atentado ao rapaz do cavalo branco naquele 1º de junho de 1935. Dito que o senhor...
Desculpem o espetáculo constrangedor que deve ter dado com esse ataque esquisito. O senhor teve somente um ligeiro desmaio. O que era de se esperar? Fiquem na entrada. Viva! Viva! Eu sei que eu deveria me envergonhar, mas pra ser sincero, me sinto até orgulhoso. Porque a epilepsia é um mal sagrado que só comete os verdadeiros gênios. Com toda a sua genialidade, toda a sua fidalguia, saiba o senhor que está em maus lençóis. Acontece que o senhor vem tentando até agora omitir uma série de fatos. Confesso meu erro, senhor corregedor. Eu tive medo de me complicar com a justiça e calei a boca. Mas agora eu vou contar tudo que sei, tem por tem. Pois então comece tudo pelos acontecimentos daquele 1º de junho de 1935, dia da chegada do rapaz do cavalo. Ah, naquele sábado, véspera de Pentecostes, a vila estava uma beleza. Ia ter uma cavalhada, uma festa muito bonita e bandeirosa. Eu saí com Clemente e Samuel para uma sessão a cavalo de nossa academia, a Leserpa. Sim, mas seus amigos voltaram em tempo de almoçar na vila. O senhor também? Não, senhor. Dona Margarida me disse que desde que se instalou o Estado Novo em novembro do ano passado, esses dois chefes extremistas e subversivos aqui da vila estão escondidos em casa de sua propriedade. Eles não estão escondidos não, excelência. Todo mundo sabe que eles moram lá, nas casas vizinhas de minha propriedade. Me devem há muito tempo, mas pagam aluguel. Aliás, naquele dia, esses dois mestres estavam lá no palanque da praça, trajando as suas togas de gala. A do Clemente era negro-vermelha. Comunista! Sei. A de Samuel era verde e amarela. Integralista! É o senhor quem está dizendo. E do lado deles estava o terceiro chefe extremista aqui da vila, o comendador Basílio Monteiro. É possível! O comendador extremista! Mas é claro, enquanto Samuel chefe os extremistas da direita e Clemente os da esquerda, o comendador Basílio Monteiro chefe os extremistas do centro. Que bobagem, senhor Quaderna! De qualquer forma, admiro muito a franqueza e a lucidez política com as quais vem depondo em relação aos seus amigos. Espero que o senhor utilize da mesma franqueza em relação ao senhor. O senhor é um extremista da direita, da esquerda ou do centro? E nenhum dos três. Sou monarquista de esquerda. Como é que é? O
O senhor poderia explicar melhor essa sua posição? Concordo e acho bonita a fidalguia tapirística de Samuel. E por outro lado, admiro a visão uncística, realista, popular de Clemente. Faço uma junção dos dois, dando um monarquista de esquerda. Aliás, essa tendência vem desde eu menino, quando ia às feiras assistir às cavalhadas com tia Filipa. Como eu nunca sabia com garantia se era o cordão vermelho do diabo ou o cordão azul de Nossa Senhora que ia ser o vencedor. E como eu sempre achei as duas cores muito bonitas, resolvi então torcer sempre pelos dois. E viva! Vamos aos fatos! Viva! Vou contar a história pelo preço que me venderam. Naquele dia ia começar a cavalhada, quando se ouviu um tropel de cavaleiros. De repente, entrou na praça a cavalgada do rapaz do cavalo branco. E foi aquele Deus nos acuda. Aquele bando parou no meio da praça e o donzel do cavalo branco tocou sua corneta de caça. A ciganada abriu as jaulas que trouxeram com eles, soltando toda a bicharada. E na frente vinham as onças. Isto tudo é verdade ou o senhor está tendo mais um rasgo epopeia? Nesse momento, um dos homens que acompanhava a tropa do rapaz do cavalo branco... Sinésio! Sinésio, o rapaz do cavalo branco, são a mesma pessoa. É uma troia só. Nesse momento, um dos homens que acompanhava a tropa do rapaz do cavalo branco se apresentou ao juiz de nossa comarca. Sou o doutor Pedro Gouveia, da Câmara Pereira Monteiro, bacharel e advogado. Vim aqui para defender os direitos espoliados de meu constituinte, que ninguém mais, ninguém menos que Sinésio Garcia Barreto. Este cavaleiro era um falso Sinésio, um impostor! O verdadeiro Sinésio que veio aqui para reivindicar seu nome, seus direitos e reivindicar sua herança. Senhor corregedor, foi como se um corisco de pedra lista tivesse caído dentro da vila. Logo se formaram dois partidos. Os ricos dessa banda, do lado de Arésio, e os pobres dessa banda, do lado de Sinésio. Pois o povo nunca perdera a fé na volta do rapaz, quando ele realizaria uma vaga revolução sertaneja e a instauração de um reino que ninguém sabia direito o que era. Naqueles dias de 1935, vivíamos uma agitação pré-revolucionária. A tropa do rapaz do cavalo branco havia sido enviada pelo comunista Luiz Carlos Prestes para rebelar o sertão, como já havia feito antes com a célebre coluna Prestes. E o comandante desta tropa era o mesmo Luiz do Triângulo, amigo seu, que comandou as tropas revoltadas de Princesa. Se havia gente da coluna Prestes ou que lutou contra a coluna Prestes nas tropas do rapaz do cavalo branco, isso eu não sei. Agora que Luiz do Triângulo lutou no reino de Princesa e vinha acompanhando o rapaz do cavalo branco, disso eu tenho certeza. E Sinésio só escapou de um atentado de morte graças a Luiz do Triângulo. Um cabra que estava lá na praça atirou em Sinésio, mas logo Luiz do Triângulo jogou Sinésio no chão, salvando ele da morte certa. E foi aquele pute-boi, todo mundo correndo atrás do cabra. Queriam pegar ele vivo pra saber quem foi o mandante. Cuidado! Seja muito preciso agora, senhor Guardião. Quando correram e pegaram o cabra, só outro tiro e o cabra caiu no chão. Já caiu morto e fedendo.
lajedo. Exatamente de onde veio o tiro. Como é que é? Exatamente de onde veio o tiro. Então o senhor deve ter coisas muito interessantes para nos contar. Senhor corregedor, acontece que eu fui vítima da fatalidade. Eu tinha acabado de tomar meu vinho da Pedra do Reino. Sei muito bem que vinho é esse. É de efeito alucinatório. Eu não bebo pra degolar ninguém, como fazem os fanáticos dos meus antepassados. Eu bebo é pra ter visagem só de a caixa. E eu tinha acabado de tomar meu vinho e me preparava para ter minhas visagens, quando a bola do sol se partiu e saíram 2 gaviões que vieram direto pra mim. Meus olhos se estalaram e eu ceguei. Como é que os seus olhos se estalaram? Se nós, eu e Dona Margarida, estamos vendo eles inteiros. Senhor corregedor, eu não sei como os gaviões agiram. Não sei se me cegaram com suas asas, com seus bicos, com suas garras, ou se foi o próprio irmão dele, o mais velho, Arésio, não queria a volta do rapaz. Pois o senhor sabe que meu padrinho, ao morrer, deixou quase todos os seus bens e mais um tesouro enterrado para seu filho predileto, Sinésio. Com a volta dele, Arésio ficava praticamente na miséria. Aliás, Arésio andava sumido há vários dias naquele tempo. E quanto ao senhor? Para onde é que o senhor foi após o seu lajedo? Depois que saí do meu lajedo, ainda meio cego, eu fui pra Távola Redonda. Távola Redonda! Fui informado um comunista foragido e perigoso. Foragido? Eu não sabia quem ele era. Mas ele morava lá. E numa total coincidência, quando eu cheguei na Távola Redonda, Arésio estava lá, discutindo justamente com esse Adalberto Coura. Muito bem! Seja agora o mais exato possível, senhor Quaderna, pois esse Adalberto Coura pode ser a chave de tudo o que aconteceu naquele dia. Me lembro de tudo como se fosse hoje. Quando eu cheguei lá, eu vi Arésio e Adalberto discutindo. Adalberto tinha os papéis na mão e dizia: Arésio, nós precisamos de você. É a revolução que está em jogo. Aí Arésio se dirigiu a mim: Quaderno Adalberto aqui, quer a herança dos Garcia Barreto para financiar a revolução dele. A herança é minha, não vou dividi-la com ninguém. Adalberto nervoso insistiu: Arésio, vamos aproveitar a confusão aqui da vila. Se você vier comigo, terei coragem de matar o juiz, o prefeito e o padre. Eu quero que você utilize a violência de seu sangue e sua influência, fazendo justiça aos oprimidos. Adalberto jogou os papéis em Arésio, e Arésio, mais nervoso ainda, foi logo retrucando: E quem foi que colocou nessa cabeça que eu quero fazer justiça aos oprimidos? A herança é minha e não vai financiar os seus sonhos de justiça revolucionária, não. O senhor está embromando! E quanto aos tais papéis subversivos que o senhor apanhou com Adalberto Coura para entregar ao rapaz do cavalo branco? Não, senhor corregedor, os papéis que entreguei não eram de Adalberto, eram orações de Santo Antônio. Santo Antônio? De Pádua? Santo Antônio, o conselheiro de Canudos. Anote isso, Dona Margarida! E quanto à conversa a portas fechadas que o senhor teve com o bacharel Pedro Gouveia, advogado de Sinésio? Tratamos da expedição de busca ao tesouro dos Garcia Barreto, que meu padrinho tinha enterrado numa furna sertaneja e que fazia parte da herança de Sinésio. Por um acaso, eu era o único que tinha um mapa. O chefe da expedição era o senhor! Não, senhor corregedor! Mas até quando o senhor pretende me convencer de que não era o chefe? Até quando o senhor quer me convencer de que essa expedição revolucionária do rapaz do cavalo branco não faz parte de um plano premeditado pelo senhor desde o rapto desse rapaz Sinésio? E para concretizar esse plano, o senhor pediu ajuda ao subversivo Luiz do Triângulo. A herança financiaria aqui a sua revolução comunista e foi atrás desse dinheiro que o senhor passou esses 3 últimos anos peregrinando pelo sertão. Senhor corregedor, o senhor está esquecendo de minha obra e de minha predestinação à epopeia, a gênio da raça brasileira. Eu só poderia escrever essa demanda novelosa do príncipe alunioso Sinésio, parte da legenda ensanguentada do sertão, se seguisse passo a passo Sinésio e sua expedição de busca ao tesouro da Pedra do Reino, o tesouro de El Rei Dom Sebastião. Que lenga disparatada é essa, senhor Quaderna? São essas histórias de príncipe volumioso, El Rei Dom Sebastião e tesouro da Pedra do Reino, que o senhor utiliza para aliciar a ralé ignorante e promover a sua revolução comunista. É para isso que o senhor utiliza de suas cantorias, de sua folha zodiacal no Jornal da Cidade e de seu consultório sentimental.
para disseminar suas ideias fanáticas e subversivas. Suas ideias fanáticas e subversivas. Desculpe, senhor corregedor, mas o senhor está revelando pouco conhecimento dessa questão de profecias sertanejas. Viva! Viva! Assim como Santo Antônio Conselheiro foi o profeta do nosso príncipe na cidade de Santa Canudos, foi ele também que estava lá, soterrado e encantado na Pedra do Reino. É por isso que eu digo que tudo isso é uma coisa só. É uma guerra de Troia só. É no sertão e nas favelas da cidade que está enterrada a monarquia do Brasil. É no povo pobre que está perto de Cristo e de Deus. E eu sou seu profeta, dotado de visagem. O meu sonho é fazer do Brasil um novo Império do Belo Monte, como o de Antônio Conselheiro, um enorme arraial de Canudos ampliado, um reino de república popular, um povo no poder. Eu não preciso aliciar ninguém. E se o senhor estivesse na praça aquela noite, veria como um relâmpago a luz que seus olhos não conseguem... Nosso rei vai se perder. Deixa a raça passar. Tem nossa brisa aventura. Quem não havia de buscar. Tem nossa brisa aventura. Quem não havia de buscar. Cavaleiro escolhido, chega de novo ao trono do Brasil, através de Dom Pedro Diniz Quaderna, Dom Pedro IV, cognominado Decifrador, rei do sertão, imperador do Quinto Império do Brasil e sumo pontífice da Igreja Católica Sertaneja. Adonai, a onça da boia negra e malhada do divino do sertão. Das ondas do mar sagrado virá o exército de Dom Sinésio Sebastião para tirar todos do fio da espada desse papel de república. E o Deus do fogo dirá, Quaderna, estende tua mão desde a pedra do reino até o mar, para que as águas de sal se voltem contra os estrangeiros e suas empresas, contra os parasitas de todo tipo, subornáveis e vendidos à vergonha do conforto, das negociatas e dos investimentos, e assim será. Todo poder legítimo é uma emanação do Deus sertanejo através do povo castanho e mestiço. O presidente da República, seus cupinchas e os gordos ricos entendem que podem governar, trair e vender o Império do Brasil a seu bel prazer. Mas a República não é legítima e por isso cairá por terra e Deus fará a devida justiça. Quem for republicano e capitalista, que se mude para os Estados Unidos. O tempo está chegando, o século do reino vem vindo, quando o rei
seu báculo, o senhor do povo ordenará a Sinécio, filho de Dom Pedro Sebastião, dizendo: tomai o livro de quaderno, enterrai-o ao pé das torres de pedra da Catedral Encantada do Reino, para que ele sirva de fundamento e pedra angular para o Império do Brasil. Continuemos o seu depoimento, senhor Quaterna. Eu gostaria de saber quem verdadeiramente o senhor é. A meu ver, o senhor passa a vida toda se fazendo de bufão. Um pouco por irresponsabilidade e falta de compostura, é verdade. Porém, muito mais por insensibilidade moral e para tentar convencer as autoridades de que é inofensivo e não um literato instigador dessa subversiva guerra do reino. Eu? Um bufão irresponsável? É óbvio que eu sou capaz de perceber, como qualquer um, que a tragédia do nosso povo e a do homem não se resolvem com cavalhadas. Eu e minhas cavalhadas propomos outra coisa. Uma síntese do cordão azul de José de Alencar e do cordão vermelho de Luís de Azevedo. Então, vestindo-nos de reis, com coroas de Flandre, ou pintando a cara de alvaiade, respondemos à mascarada trágica e esfarrapada da vida com outra. Este castelo que é na arte o que o mundo deveria ser na realidade. Se tenho procurado rir e organizar minha vida como espetáculo de circo, é porque sempre me considerei como um cruzamento de rei e de palhaço. assassinos e covardes, cangaceiros! Nós, Quaternas e Garcia Barreto, somos réus sem direito à defesa. Eu quero ser o defensor dos meus mortos. Nunca lhe ocorreu, Dom Pedro Diniz Quaterna, a hipótese de seu pai e seu padrinho terem sido simples criminosos, personagens de um melodrama banal. Eles podem ter sido criminosos, mas não foram criminosos sem grandeza. O que se gravou para sempre no meu sangue de menino foi a imagem de um lugar incorruptível e sagrado, onde viviam aquelas duas onças sertanejas, de cujo sangue eu tive a honra de brotar. Um jaguar macho, meu pai, e uma onça fêmea, minha mãe. As duas famílias que ensanguentaram os nossos sertões. Hoje eu vejo que a luta de minha família contra as pessoas foi uma luta de oligarquias. Mas para mim eles eram apenas minha família, meu pai e meu padrinho. E da última vez que os vi, havia distância ao cavalo, a eminência da partida. Eu via meu pai como um profeta, um cavaleiro, e ele ia para o caminho de seu destino sagratório, para o tiro e para a morte, sem que eu soubesse que aquela era a nossa despedida. Eles partiam para se juntarem àquela jagunçada, chefiada pelo coronel cangaceiro José Pereira, que teve a petulância de desafiar o governo de João Pessoa e proclamar aquela caricata República de Princesa. Caricato não era uma república nova, independente, com hino, bandeira, jornal e tudo. Cidadãos de princesa guerrida!
deste cárcere da Vila Taperoá, sertão da Paraíba, ano de 1938. Eu, agora prematuramente envelhecido, dirijo-me a todos os brasileiros, sem exceção. Eu sou um profeta, um Cristo brasileiro e sertanejo e a pedra do rei no meu evangelho. Opção ou covardia, não importa. Essa foi a maneira que encontrei de fazer justiça a mim próprio e ao povo castanho e mestiço, os verdadeiros reis daqui. A pedra do reino é um livro a ser desencantado, e eu, o decifrador, que apenas por um acaso afortunado, torno-me o gênio da raça brasileira e gênio máximo da humanidade, sagrado e consagrado como rei da tábula redonda da literatura do Brasil. Portanto, sou um escritor de assez vasto epopeíta, gênio desconhecido da raça brasileira, sagrado e consagrado pela delegação da Academia Brasileira de Letras, com seus 12 pares de França do cordão azul e seus 12 pares de França do cordão encarnado.